Criatividade e inovação são necessidades humanas que, quando combinadas, podem resultar em grandes avanços para a sociedade. Quer um exemplo? Há menos de 50 anos, a internet era criada nos Estados Unidos para a comunicação entre militares e cientistas. Um artigo de defesa que os nossos avós mal sonhavam que existiria e que hoje faz parte da rotina até de crianças. A habilidade de pensar e imaginar coisas diferentes chamamos criatividade. Quando colocamos em prática essas ideias, podemos chamar de inovação. TV Câmara Entrevista de hoje recebe hoje o professor, jornalista e blogueiro Armindo Ferreira, ele que vai conversar com a gente sobre os avanços tecnológicos e digitais e também as possibilidades que as novas tecnologias nos proporcionam. Professor, obrigado pela presença aqui na TV Câmara. Eu que agradeço o convite para falar de um assunto que eu gosto bastante, que é tecnologia e inovação. Legal, professor. Eu queria se a gente começar explicando um pouquinho o que o senhor vê aí dos últimos anos, das últimas décadas, qual que é o impacto que o senhor vê, como a gente começou falando sobre a internet impactou em tudo praticamente, né? Na televisão, na nossa convivência. Como que o senhor analisa isso assim? Sei que é um assunto muito amplo, mas o que o senhor diria dessa introdução? Eu acho que é importante a gente identificar um processo importante, que o ser humano ele sempre se apropria de ferramentas tecnológicas para comunicar. Isso veio desde os tempos que a gente morava na caverna e entendeu que podia usar um extrato de planta ou uma pedra para desbastar uma tábua de argila, né? Então, o ser humano foi desenvolvendo técnicas para se comunicar. E aí a gente teve um avanço muito importante dentro disso, que foi mais ou menos perto da Revolução Industrial, que foi a criação da prensa de Gutenberg, que pela primeira vez na história da humanidade conseguiu que a gente tivesse conhecimento distribuído em escala industrial, vamos dizer assim, né? Eu tinha a impressão dos livros e esse livro, então, podia ser compartilhado de uma maneira melhor. Isso, para a humanidade, é um salto muito grande. Eu até acho que Gutenberg não tem todos os devidos créditos e toda a devida fama aí pela invenção, que foi muito importante para a humanidade. Mas o livro tem um problema muito sério em relação à tecnologia digital, que é a finitude enquanto mídia. Então, eu sou professor universitário, tenho 30 alunos na sala de aula. Você já esteve nessa situação em algum momento, e aí o professor fala, olha, preciso que vocês peguem um livro. Só que não, eu tenho 30 alunos e na biblioteca só tem 10 exemplares. Então, fatalmente, 20 pessoas ficarão sem esse acesso ao conhecimento, né? Isso, então, se refletiu em muitos momentos. Os mais ricos tinham bibliotecas em casa para ostentar não só a sabedoria, mas a riqueza. Quem tinha mais condição financeira tinha mais acesso ao conhecimento que outra pessoa, né? E aí, então, como você lembrou bem no começo do programa, né, a gente tinha uma rede que era utilizada para fins militares, depois foi utilizada para fins acadêmicos e, por fim, tem esse acesso comercial e a gente usa hoje. E aí a internet tem uma coisa muito engraçada do ponto de vista de distribuição de conhecimento, que é não ter essa finitude. Então, eu posso publicar um artigo ou recomendar a leitura de um artigo para os meus alunos e não interessa se eu tenho 30 alunos, 50 alunos, 1 milhão de alunos, todos vão ter acesso à informação. E aí isso aí vai fazer com que a gente dê um salto muito grande em várias áreas do conhecimento. Legal. E o tema do programa hoje, a gente colocou inovação e tecnológica, né? E criatividade. Como que o senhor diferenciaria aí esses termos? Eu acho que a criatividade é inerente ao ser humano, né? Em alguma escala mais desenvolvida, menos desenvolvida, mas nós temos essa criatividade. E aí, quando a gente se apropria das ferramentas digitais, né, a nossa criatividade extrapola para pontos que a gente nem imagina, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma artesã que pode estar nos assistindo agora, que faz ali um artesanato bacana, que as pessoas vêm visitar e conhecem tudo. Quando essa artesã se apropria das ferramentas tecnológicas, né, e ela resolve, por exemplo, um exemplo bem simples, comercializar isso pela internet, usando um e-commerce, o trabalho dela pode ganhar outra dimensão, né? Ela pode vender para outros estados, quem sabe para outros países a partir daqui. Então, eu acho que a tecnologia ela faz com que a nossa criatividade, com que a nossa possibilidade de inovação se amplifique como uma grande antena de novas possibilidades. Professor, e da internet para cá, a gente teve, parece que rapidinho, um boom aí tecnológico, né? E muitos avanços. Como que o senhor analisaria o impacto disso na nossa convivência? Como que o senhor vê isso? Eu acho que sou sempre muito positivo em relação a isso, né? Eu acho que as ferramentas tecnológicas expandem muito o nosso limite, né? Eu vejo muita gente aí falando de forma exagerada, falando que a gente é escravo da tecnologia, que depende dela. Se de uma hora para outra jogarem a gente numa ilha
Se tiver uma fonte de água potável, comida, a gente não vai morrer, a gente não depende dessa tecnologia. Mas a outra pergunta importante é, por que eu abriria a mão da tecnologia, né? Eu vejo muita gente falando assim, a tecnologia é mal, faz mal para as pessoas, tudo, mas o que a tecnologia nos permitiu em avanços de cura de doença, de novos tratamentos médicos, de acesso a novos conhecimentos, né? Então, isso é uma coisa assim que eu só consigo ver com os bons olhos. Como tudo na vida é excesso, e aí esses excessos precisam ser combatidos, mas, de uma maneira geral, a tecnologia só expande as nossas possibilidades. Professor, na opinião de você, como que essas tecnologias proporcionaram aí, será que elas proporcionaram um aumento, facilitou para a gente ter que ser criativo ou ter ideias inovadoras, ou é apenas uma ferramenta e, como o senhor disse, a criatividade está ali no ser humano mesmo e não faz parte disso? Eu acho que você tem um paradoxo nessa questão interessante, que é o seguinte, de forma inegável, a tecnologia nos dá novas ferramentas de criação, e ponto. Um exemplo simples, né? A gente falou no começo do programa aí que eu sou blogueiro, eu me formei em jornalismo em 2002. Se eu quisesse ter um jornal escrito Jornal do Armindo na faculdade, me formei na Univap aqui em São José, eu ia ter que ir para o laboratório da faculdade, diagramar num software super simples, imprimir uma cópia, ir no Xerox da faculdade, tirar talvez 100 cópias, 200 cópias, o quanto o meu bolso permitisse, ir para a porta da faculdade e distribuir o meu jornal. O Jornal do Armindo, vou distribuir um por um. Com muita sorte, eu conseguiria distribuir 200 jornais, talvez por tiragem, 300 jornais. Hoje, com o blog do Armindo, eu consigo potencialmente atingir 1 milhão de pessoas, 2 milhões, talvez, pessoas do mundo inteiro. O gasto que eu tenho para fazer isso é irrisório, também acesso à internet que eu já uso para as outras atividades profissionais, e o meu tempo, que aí dependendo da conta que se faz, é um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro. Mas, de uma maneira geral, o que eu quero dizer é que as ferramentas digitais aí nos deixam realmente com mais possibilidades de expandir essa criatividade. Porém, eu acho que como a gente não tem muito acesso a essas informações, como não é amplamente divulgado, isso a gente usa muito pouco. Então, eu vivo provocando meus alunos da faculdade, falando, vocês precisam sair do Facebook. Exatamente, usar mais essas ferramentas, tudo. Uma bandeira que eu tenho defendido muito é o ensino de programação para crianças. Eu acredito muito que as crianças, tanto meninas quanto meninos, porque tem essa coisa de só menino joga videogame, menina brinca de boneca, né? Não, tem que ensinar programação e tecnologia para as crianças desde cedo, meninos e meninas, os dois têm que ter acesso a esse tipo de tecnologia. E a programação não desenvolve não só o conhecimento tecnológico, mas pensamento lógico, facilidade de escrita. Eu mesmo aprendi programação quando tinha 8 anos de idade, né? E acho que isso depois lá na faculdade de jornalismo foi me ajudar muito dentro desse processo. Então, sim, as tecnologias nos ajudam muito nos processos criativos, mas isso devia ser mais divulgado. E, professor, o que o senhor pensa com relação a uma das ferramentas, por exemplo, como o Facebook, esse compartilhamento de ideias? O senhor acredita que essas conversas em grupos, esses compartilhamentos, eles também podem ajudar a estimular a criatividade? Como que o senhor vê isso? Sim, eu acho que a nossa sociedade está caminhando para algo muito novo, né? Tem o Dan Rosson, que é um autor de um livro chamado Living Networks. Ele fala muito sobre isso, né? Redes vivas, pessoas se comunicando o tempo todo, que a gente está caminhando para uma sociedade muito conectada, né? E isso traz desafios muito grandes para a gente, desafios que ainda estão sendo estudados, que é de como a sociedade tem se empoderado dessa possibilidade de conversar em rede e como essas conexões ampliam o envolvimento das pessoas, o conhecimento das pessoas, né? A gente viu recentemente aí movimento de pessoas indo para a rua protestar, essas coisas todas, e se falava assim, mas cadê o líder dessas pessoas? De onde que surgiu isso? E, na verdade, é todo um conhecimento descentralizado que surge justamente nesses grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, em que as pessoas vão conversando, vão descobrindo afinidades, e aí acabam criando outras coisas. Eu acho que nunca o ser humano esteve tão interconectado nessas relações. Às vezes eu vejo gente falando assim, mas hoje em dia você não conhece mais seu vizinho. Mas, em compensação, você conhece um monte de gente na internet, conversa com várias pessoas na internet, né? Então, na verdade, as nossas conexões mudam e o jeito da gente encarar a sociedade, a inovação e a criatividade mudam com certeza. Professor, e nesse meio esse excesso de informação variadas aí, como a gente
de repente, filtrar isso? Qual que é a melhor maneira de entender ali o que de repente, é produtivo e aquele monte de lixo também, como todo lugar também tem na internet, né? Eu acho que a gente tem perdido um pouco a capacidade de reflexão, que era uma coisa que eu via antes, os meus professores, os mais antigos, assim, que era o tempo de pensar sobre o assunto, sobre refletir sobre um problema, né? Hoje eu acho que a gente vê alguma coisa lá no Facebook, a gente já nem leu, já está curtindo, já está comentando, Já ou leu só o até, título, né? Exatamente. E aí acabou não se aprofundando sobre aquele assunto. Às vezes tem sites de humor que as pessoas compartilham como sendo um assunto sério, né? Então eu acho que isso é um pouco complicado. Acho que a gente precisa parar para refletir um pouco mais, descobrir as fontes de acesso da nossa informação, né? E tentar entender que essas ferramentas, quando bem utilizadas, são muito úteis, mas que, de uma maneira geral, nós não somos estimulados ao bom estímulo, ao bom uso. A gente é estimulado a fazer o uso corriqueiro do dia a dia, que é o que interessa realmente para essas empresas de mídia digital, mas que tira um pouquinho essa nossa capacidade de reflexão. Acho que isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Vamos refletir, né, professor? Professor, existem caminhos para colocar um pensamento, um plano em prática dentro, usando todas essas ferramentas? Como transformar a criatividade em inovação aproveitando essas possibilidades nossas? Sim, existem várias ferramentas hoje, principalmente de uma escola de pensamento que está sendo discutida muito hoje, que é o Design Thinking, que é o pensamento gráfico, o pensamento a partir de design, em que você consegue pegar etapas do processo criativo e tentar, por exemplo, transformar num negócio para a internet, né? Hoje eu vejo muita gente desempregada, né? Crise econômica que tem se discutido, essas coisas todas. A indústria, principalmente regionalmente, a gente tem visto aí diariamente uma migração do emprego, né? A indústria cada vez mais fechando postos de trabalho, cada vez mais se informatizando, essas coisas todas. Por outro lado, você tem uma demanda enorme de produção de novas soluções para a internet, aplicativos para celular, softwares educacionais, né? Então, quando a gente muda esse foco, né, fala assim, eu vou pegar uma ideia que eu tive durante o dia, uma observação que eu tive de algum problema da sociedade, e uso essas técnicas de design thinking, uma muito conhecida, e quem está em casa pode pesquisar na internet e achar muita coisa, é o Canvas BMG. Então, eu pego uma ideia, coloco lá umas etiquetas adesivas nesse quadro, penso como eu posso formatar aquilo num negócio e coloco em prática. Então, hoje sim tem muita ferramenta para a gente transformar toda essa criatividade em inovação e, sem dúvida nenhuma, principalmente nesse momento, nesse contexto que eu falei, o que vai fazer com que os negócios se solidifiquem, com as pessoas garantam o lugar delas no mercado de trabalho, é a inovação. E por que o senhor acha que a criatividade e a inovação são qualidades tão buscadas aí pelo mercado de trabalho hoje? Porque hoje a gente, né, eu vejo meus alunos de faculdade, a gente os forma, né, e tenta dar uma boa formação básica, porque a gente não sabe como o mercado vai se comportar daqui a 5, 6 anos, daqui a 10 anos, né? Então, nós formamos muitos profissionais para desafios que não existiam no tempo deles, né? Há 10 anos quase não se falava em iPad, os smartphones ainda eram muito rudimentares, a gente teve um salto tecnológico muito grande nos últimos 10 anos. A automação industrial se desenvolveu muito rapidamente nesse período. Então, quer dizer, de uma maneira geral, e por mais estranho e dolorido que possa parecer, os nossos conhecimentos estão ficando muito obsoletos e, de certa maneira, o ser humano que não se atualizou com tudo isso também, né? A gente tem o fenômeno, por exemplo, do analfabetismo digital. Outro dia eu estava num banco, vi 2 senhoras com dificuldade para usar o banco. Da mesma forma que um analfabeto tem dificuldades de pegar um ônibus, de comprar um alimento no supermercado, o analfabeto digital também tem dificuldade de se virar nos dias de hoje. E aí você vê muito comum gente falando assim, eu trabalhei 20 anos numa empresa, 30 anos numa empresa, fui mandado embora. Mas porque o mercado mudou tanto que agora aquele posto de trabalho não é mais necessário, né? E a gente está falando aqui dos empregados, mas é bom lembrar dos empresários também. Tem muito empresário que eu brinco que é o empresário que tem síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim e morri assim, né? Eu sempre vai morrer mesmo. Né? Exatamente. Sempre fiz isso desse jeito, nunca vou mudar, não preciso mudar, meu pai já fazia dessa maneira. E aí a gente vai vendo vários postos fechando, várias portas comerciais, pequenas indústrias fechando, e aí a culpa é de Deus, a culpa é da crise. Não, a culpa também é do empresário que não investiu em inovação.
a culpa é da falta de gestão, a culpa é da falta de preparação do empresário para tocar aquele negócio. E aí, quando você tem um momento de instabilidade, é claro que quem não estava preparado vai acabar caindo. E como que o mercado está enxergando e buscando essas pessoas criativas, professor? Deve estar vendo aí os olheiros aí dessas empresas ficam de olho aí nessas pessoas, nesses profissionais que estão mais antenados com o mercado, né? Sim, de uma maneira geral, as empresas que buscam mais inovação, elas têm tido novas formas de contato com as pessoas. Então, seja através de redes sociais profissionais como LinkedIn, seja através de blogs ou de outros pequenos eventos que essas empresas patrocinam, justamente para identificar onde estão os profissionais criativos. De uma maneira geral, as empresas entendem que precisa de inovação. Se a gente pega revistas lidas pelos executivos aí, de cada 10 palavras, 8 vão falar de inovação, mas as empresas, os profissionais de recursos humanos, os processos de seleção ainda têm patinado muito. Eu conheço muitos jovens aí que eles simplesmente não estão nem aí para o mercado de trabalho. Eles não querem trabalhar nesse mercado atual, as empresas não refletem neles as inspirações que eles precisam, e aí eles vão buscar outras formas de trabalho, e quando essas formas não existem, eles vão criar novas formas de trabalho para eles. Então, eu entendo que as empresas, principalmente essas grandes aí, que realmente precisam de profissionais criativos, estão enfrentando sérias dificuldades. Ô, professor, nosso primeiro bloco está acabando, mas eu queria falar, e quais os exemplos que a gente poderia citar aqui de empresas que já estão antenadas ou de projetos que têm essa filosofia aí, ou alguns cases que a gente pode lembrar do pessoal para a gente exemplificar um pouco dessa criatividade e inovação que nós estamos falando? Um exemplo que eu acho muito bacana, que é o YouTube, que não é uma empresa que foi desenvolvida pelo Google, mas foi comprada pelo Google. E hoje, nesse momento aqui, enquanto a gente está conversando, está sendo subido e produzido mais conteúdo em vídeo do que muitas emissoras de TV nacionais, né? E que em pouco tempo, no máximo 10 anos, talvez nem isso, fez repensar um modelo de negócio todo bem estabelecido, que eram as TVs abertas, né? Então, uma empresa pequena desenvolveu um sistema interessante de subir vídeos para a internet, foi comprado por uma empresa maior e hoje está sendo um desafio para as empresas de TV aberta, que por muito tempo foram grandes corporações, né? Todo mundo querendo entender o que está acontecendo. E, professor, e como, para quem não sabe, como ganhar dinheiro no YouTube, por exemplo? Quais são os métodos ali? Não é só subir o vídeo ali, né? Como que é isso? Você tem algumas maneiras. Uma delas é um próprio sistema de remuneração que o Google tem. Então, eu fecho um contrato com eles super simples lá pela internet mesmo, e eles vão exibir anúncios no meu site, aí eu ganho uma pequena comissão de cada anúncio exibido. E também tem outras formas de pensar fazer negócio. Então, eu posso, por exemplo, oferecer produção de conteúdo para empresários. Se o meu canal tem um número determinado de telespectadores, eu consigo fazer propagandas ou comerciais dentro do meu canal, né? Então, de uma maneira geral, vai ser a publicidade que vai trazer recursos, aí, assim como funciona no modelo de TV aberta, mas vai depender muito do meu público, aí qual público que eu escolhi, qual assunto que eu falei e a quantidade de pessoas que se identificam com o meu trabalho. Porque se por um lado eu tenho uma facilidade muito grande de publicar conteúdo, por outro, o meu é uma gota dentro do oceano. Então, para que eu consiga me destacar, eu preciso realmente fazer alguma coisa excepcional, alguma coisa diferente, para que realmente eu atraia pessoas para assistir o meu canal e, consequentemente, anunciantes que queiram falar com essas pessoas. Professor, e como você disse, já está impactando, inclusive, no modelo de negócio. Por exemplo, a TV já se sente impactada, por exemplo, como um canal do YouTube, né? Sem dúvida nenhuma. A TV tem tido índices de audiência cada vez mais baixos. Eu vou dar palestras em faculdades para plateias de 300, 400 pessoas. Eu peço para as pessoas levantarem a mão. Quem assistiu mais de 5 horas de TV aberta naquela semana, 3 horas de TV aberta, e quando muito 10 pessoas levantam a mão, né? Então hoje a mídia está cada vez mais pulverizada, as pessoas estão assistindo TV aberta, estão assistindo TV por assinatura e estão muito na internet, principalmente os mais jovens. Então, por isso que é importante a gente discutir esses modelos de inovação, porque aos poucos muitos negócios tradicionais estão caindo, o modelo de negócio deles, e quem não se atualizar vai ser atropelado. Tá certo, professor. Vamos para um breve intervalo. Você está assistindo TV Câmara Entrevista e o tema de hoje é criatividade e inovação na internet. Voltamos daqui a pouquinho.